Bem-vindo ao canal Vida Cristã. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Obrigado. Neste vinho e pão é força que destrói a morte, clama nossa sorte, é ressurreição. Eis que vejo os céus abertos, o esposo está chegando. Vou te fazer uma pergunta, responda pra mim por favor. Qual é o cumprimento do crente? Qual é o cumprimento do crente? Paz, 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 Senhor, paz, Senhor, paz, Senhor, paz, 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 Senhor, paz, Senhor, paz, Senhor. O que é teologia da libertação? Como reconhecê-la? O que é essa famosa teologia da libertação? Bom, a teologia da libertação, ela nasceu. A parte teórica foi meio desenvolvida na Europa, mas a prática dela aconteceu aqui na América Latina. A partir dos anos 60, com a pobreza na América Latina, que é real, né? Alguns teólogos começaram a desenvolver uma teologia de cunho marxista, que se chamou teologia da libertação. Cunho marxista, ou seja, vamos fomentar a luta de classe, vamos buscar a solução só pela política, e aí esvaziou a espiritualidade. Bom, eu escrevi um livro que eu não coloquei uma palavra minha, eu simplesmente compilei uma série de artigos, onde o primeiro é do Papa Bento XVI, que ele escreveu em 1985. E o título foi esse: Eu vos explico o que é a teologia da libertação. Essa de índole marxista. Padre, ele fala o seguinte: é a
pior heresia que já aconteceu na igreja. Ele fala singular. Por que ele fala isso? Porque enquanto as outras heresias atacavam um ponto da fé, o Cristo não é Deus, o Espírito Santo não é Deus, a teologia da libertação, ele fala, revira o cristianismo no avesso inteirinho. Ele cria um cristianismo falso. Por quê? Porque ele tira o Cristo do centro e coloca o homem. Então, o João Paulo II diz, não é mais teologia, é antropologia. E aí não salva. Porque quem salva é Cristo. Interessante que um líder da teologia da libertação no Brasil é Leonardo Boff. E o irmão dele, Clodovis Boff, era adepto da teologia da libertação. O Leonil Boff escreveu um livro, Por que a teologia da libertação fracassou? Ele fala exatamente isso, porque tirou o Cristo do centro da teologia e colocou o homem, especialmente o pobre. Não é isso que vai salvar o homem. Então, é uma questão também longa. Quem quiser aprofundar, eu tenho um livro que chama de Teologia da Libertação. Eu já escrevi há mais de 20 anos esse livro, Teologia da Libertação, onde eu não coloco nada meu. São palestras de cardeais, né, bispos que desenvolveram esse assunto. Então vem com uma máscara de que está ajudando os pobres, aquela coisa toda, mas vai perdendo toda a essência. Mas vem com o veneno marxista, que é a luta de classe, jogar, né, esse negócio de invadir terra, invadir propriedade. A igreja não aceita isso. João Paulo II, quando esteve no Brasil, falou várias vezes aqui para os bispos do Brasil, a igreja não pode incentivar, fomentar a invasão de terra e de propriedades alheias. Porque isso é revolução. Não é assim que se resolve. Tem que mudar as leis para haver benefício para o pessoal? Tem. Mas isso não pode ser feito na linha marxista. O comunismo matou mais de 100 milhões de pessoas, a gente sabe disso. Pelo que o senhor está falando, a teologia da libertação, ela esvazia a espiritualidade, esvazia, a fé. Padre, porque eles não acreditam que a solução é espiritual. É aí que está a chave. Acredita que a solução é simplesmente política e nesta linha. Aí que está a chave, ó. Não acredita que a revolução do mundo vai acontecer de uma forma espiritual, ou seja, não acredita. Acredita só que politicamente a gente vai resolver os problemas. Não valoriza sacramento, não valoriza a oração, não valoriza... Ótimo. Entendeu? Professor, vamos lá. Ó, tá claro para você, porque a pessoa está perguntando como reconhecer. A gente precisa dizer algo muito triste. Teologia da libertação continua ainda infiltrada dentro da nossa igreja. Né? E muito. Leigos que são adeptos dessa teologia, padres que são adeptos dessa teologia, ou seja, como reconhecer? Você vê a tônica, se a tônica é o social, se a tônica é o espiritual. Exatamente. Aquela pessoa não dá valor nenhum a sacramento, pode ser até mesmo padre, não dá valor a sacramento, não dá valor à oração, não dá valor ao Santíssimo Sacramento, não dá valor ao Santo Rosário, não dá valor à devoção. O negócio para ele é cuidar de pobre. O negócio para ele é o social. Não dá valor ao hábito. Exatamente. Entendeu? Ou seja, é fácil de reconhecer, não é tão difícil não. Não é tão difícil não. Agora, e tem que tomar cuidado. Porque a gente tem que ser da teologia da libertação do evangelho, né? Que ele nos liberta do nosso egoísmo e do nosso pecado. Uma outra coisa que a teologia da libertação eles esvaziam a moral, né? Também. Nada mais é pecado, tudo pode. Não, o pecado passa a ser só o social. Exato. Olha, ó, o pecado começa a ser um pecado. Gente, era muita coisa para dizer, né? É uma teologia perversa. Olha, eu recomendo ler o artigo do Papa Bento XVI. Eu vos explico que a teologia. Porque aí, padre, não sou eu nem o senhor falando. Aí é Bento XVI, alguém que é Papa da igreja falou. Entendeu? E olha, ele escreve, detalha, depois ele entra na questão da liturgia, na questão da moral, na questão da exegese, na questão da hermenêutica, na questão da análise da Bíblia, inverte tudo. Mas olha, para mim foi forte o que o senhor falou, porque eu nunca tinha pensado nisso. A teologia da libertação é uma das piores coisas que já existiram na igreja, porque ela desvirtua tudo, porque aí eu estou pensando... A liturgia, eles aí começa a bagunçar a liturgia, começa a bagunçar tudo, os sacramentos, tudo vira... Não, ele fala
Cria um cristianismo falso. Agora, seguinte, mantém toda a mesma nomenclatura. Sim. Então engana. Aí que tá o perigo. Engana. É lobo com pele de cordeiro. Exatamente. Jesus amado. Paz, meus irmãos. Teologia da libertinagem. Não. Teologia da libertação, né? A palavra. Libertar do quê? Não, vai aprisionar mesmo. Porque a teologia da libertinagem é terrível, né? E ela atinge quem? Os católicos. Mas está atingindo os protestantes. Os evangélicos, você sabia? Tá atingindo sim. Quando a gente fala em Caleb Lucas, por exemplo, profanações dentro da igreja, aquela mistureba de religiões, sem sentido nenhum, porque para a pessoa que é materialista, a religião só passa a ser um estado emocional da pessoa, não é mais algo de fé, algo de fundamento, algo de importância na vida da pessoa. A religião é só um pensamento do homem, uma manifestação do pensamento do homem, só isso que é. Então, meus queridos, não entra nessa, tá? E sim, ela está atingindo o mundo protestante também, e católico, querendo desacralizar, desestimular todos os procedimentos cristãos que nós sempre tivemos em toda a nossa vida, né? E a gente não pode deixar isso acontecer. Mas é claro que antes dessa teologia da libertinagem atingir a gente, vinha outra coisa, que era a falta de amor para com o seu irmão, a falta de união, a briga que já existe há séculos na vida protestante com o protestante e dos católicos, que foi a primeira semeadura que o diabo fez lá em 1500 com Lutero. Concorde você ou não, Lutero não foi usado por Deus, infelizmente, para fazer isso. Então, assim, Deus não promove divisão, Deus promove união. Então, quando há uma divisão dentro do corpo de Cristo, não é Deus quem está fazendo. Mas aqui na palavra de Deus está dizendo que eu vim trazer a espada relacionada ao quê? Deus falou assim, eu vim trazer a espada, Jesus falou, mas não é relacionada dentro da igreja para um cristão matar o outro, não. Pelo contrário, é a união que o Senhor promove. Agora, a espada em que Cristo está dizendo é relacionada a uma pessoa não cristã que vai atingir a cristã, que é o que a gente vive vivendo, né? Essa perseguição constante. Tira a Bíblia da escola, não deixa fazer culto, que é básica, né? Que a gente ainda sofre aqui, a gente dá uma perseguição assim basiquinha ainda. Mas tem prende aquele homem porque ele está pregando a palavra de Deus e etc. Então, isso é a espada que Jesus falou. Agora, espada dentro da igreja, um não matando o outro, não é Deus, é o diabo, tá? Porque como que você vai, como o próprio Jesus disse, um reino dividido não subsiste. Então, a partir do momento que você, meu irmão protestante, olha com maus olhos o nosso irmão católico, olha com maus olhos o irmão protestante, vocês estão promovendo aquilo que o diabo quer, certo? É isso mesmo que vocês estão promovendo. Vocês não estão agradando a Deus. E perigoso todo mundo tá no inferno por causa dessa briga estúpida, tá? Então chega de brigar. Certo? Então vamos aos poucos. Então eu recomendo que a gente vamos nos unindo, né? Primeira quebrada do diabo, quebrada, né? Primeira quebra das ações do diabo será essa. Quebrar a divisão. Os irmãos católicos e protestantes começarem a se unir. Cada um com sua doutrina, da sua visão, e tudo bem, um respeitando o outro, ok? Se em um dado momento todo mundo resolver virar católico, ok. Se em um dado momento as pessoas quiserem continuar como está, então tá bom. Mas começamos a se unir, nos ver como o corpo de Cristo, porque somos um corpo de Cristo. Goste, vocês concordem, vocês ou não. Cristo não vê uma igreja em 1000 pedaços escortejada, não. Cristo só vê uma igreja, mesmo que ela tenha sido desmantelada com o tempo.
Deus vai resgatar, Jesus quer resgatar, Jesus não vai vir enquanto a sua igreja estiver dividida a uns milhares de toda esquartejada, não é? Jesus não vai vir, eu vou dizer categoricamente, Jesus não vem buscar uma igreja esquartejada, esquece, não vem, tratem de se unir, ok? Voltando à questão da teologia da libertinagem, o que ela faz? Ela tira todo o sagrado da igreja, o que a gente cansa de ver por aí, né? Algumas pessoas, né? Que nem algumas igrejas cantando Jota Quest dentro da igreja, né? Por que será? Mas acontece que aquele irmão lá, né? Você lembra, né? Quando eu falei tocando Jota. Então, né, meus irmãos? Vocês lembram, né? Quando eu fiz o vídeo ali falando de músicas, que lá a igreja Lagoinha tocando Jota Quest dentro da igreja? Pois então, né, meus irmãos? Tem algo estranho, né? E sem contar nas missas, porque a missa ela é tratada com tanta seriedade com os nossos irmãos católicos e agora tá virando uma palhaçada. Então é assustador, né? É simplesmente assustador. Então aí vou dar umas explicações, vai passando aí a explicação, né? Já passou a primeira, vamos ver também com as desordens da igreja que está acontecendo e começarmos a recuperar aquilo que sempre foi, né? É importante isso. Então, Deus os abençoe, né? Eu vou mostrar ali também sobre o canal do pastor e vai mostrar qual a diferença do que era o culto antigamente para o que é hoje. Então, isso tudo é teologia da libertinagem, gente. Eu sei que quem explica muito bem sobre isso também, eu vou mostrar aí o irmãozinho Bernardo Custer, né? Também explica sobre, e também você pode comprar lá o curso dele, que explica muito bem o que é teologia da libertinagem também, tá bom? Então, vamos avaliar com cuidado e seriedade essa situação que está atingindo, sim, não só a igreja católica, como também as evangélicas protestantes, entendeu? Então, Deus abençoe, analisemos isso. A teologia da libertação é a maior inimiga da igreja atualmente e a verdadeira responsável pela queda brutal no número de católicos no Brasil. Por isso, precisamos eliminá-la do seio da nossa igreja, com conhecimento, estratégia e um plano de ação. Tudo isso você encontra no Bom Combate, que é a maior comunidade do mundo de formação intelectual e combate à infiltração comunista na Igreja Católica. São mais de 50 aulas e uma comunidade de interações e formação de grupos espalhados por todo o Brasil, além de uma série de encontros ao vivo. As inscrições estão reabertas com R$200 de desconto. Tiraram as imagens, a arte, a cor, a escultura, os quadros, o ouro, o incenso, os panos, as velas, a cruz, o sacrário, o confessionário e a mesa de comunhão. Deixaram em pedra lisa, feito neve, cheia de LED. Parece que já foi feita para espantar a multidão. Tiraram o órgão, o coro, o inário, o latim, o gregoriano, a salmódia, o cantochão. Trocaram por bateria, chororô e gritaria. Estragaram a melodia e não tem mais letra, não. Quando tem, é para falar de luta de classes e opressão. Tiraram os gestos, os ritos, a penitência, os jejuns, os preceitos, a solenidade e a oração. Na hora da homilia, não importa qual o dia, é preciso tirar o inferno e o céu da pregação. Melhor falar de floresta, política, televisão, algum conto, aceitação ou de uma tal libertação, mas nada de conversão. Tiraram o beijo na mão, a bênção e a unção, senhora para confissão. Tiram o joelho do chão e a comunhão. Direto na boca, não.
Tiram o silêncio, a santidade e a simplicidade, e o que desperta a piedade e o interesse pela vocação. Tiraram a casula, a renda, a batina, o clergyman e até a camisa para dizer: não preciso disso não. O que sobra é o shortinho para ir na padaria, na academia e talvez para gravar uma dancinha do verão. Tiraram Jesus do centro, levaram tudo de ruim para dentro, dizendo que a igreja precisa de inovação. E assim tiram a fé do pobre, enganam o pecador, iludem o jovem, fazem da igreja o que era nobre um lugar de invenção. Depois não entendem quando o povo, cansado de tanto novo, resolve procurar longe outro lugar de adoração. Então é isso, meus irmãos. Espero que tenham gostado do meu vídeo. Muito obrigada por ter assistido o meu vídeo. Compartilhe, inscreva-se, dê o like, comente aqui embaixo. Que Deus os abençoe. Até o próximo vídeo e tchau!